Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor continue sobre a sua vida em mais esse novo dia. Deus te abençoe. Que bom que você está mais uma vez aqui conosco, mais uma semana, acompanhando nossos estudos, acompanhando nossos vídeos. Nós estamos aqui já há algumas semanas estudando as disciplinas espirituais. Estamos nos baseando em um livro chamado Celebração da Disciplina, que trata sobre disciplinas espirituais que devemos exercer, desenvolver na nossa vida para poder crescer e amadurecer na nossa caminhada cristã. Nós já tratamos de várias disciplinas, algumas internas, interiores, que são a meditação, a oração, o estudo da palavra. E também tratamos sobre algumas disciplinas exteriores, como uma vida de simplicidade, a vida de submissão e também de serviço. E a partir de hoje, deste estudo, nós vamos tratar o último tipo de disciplinas, algumas outras disciplinas que estão no tipo de disciplinas comunitárias, ou seja, disciplinas que devem ser desenvolvidas e exercidas em comunidade. O povo de Deus junto, trabalhando e crescendo nessas disciplinas. A disciplina de hoje que nós vamos tratar é uma disciplina tão importante para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida como igreja, que é a disciplina da confissão. Como nós temos visto, o propósito de desenvolver as disciplinas espirituais em nossa caminhada, em nossa vida, é transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de nos comportar, nos adequando mais e mais à vontade de Deus e à semelhança de Cristo. E a confissão de pecados, para nós cristãos, é fundamental nesse processo de crescimento, de amadurecimento da nossa fé, de desenvolvimento do nosso caráter cristão. De acordo com as palavras de Agostinho, confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Se nós queremos adequar o nosso pensamento, o nosso comportamento, se a gente quer desenvolver novos hábitos que fazem parte dessa nova vida que nós temos com Cristo, nós precisamos primeiro abandonar as más obras, os caminhos antigos. E a confissão faz parte disso. Confessar e abandonar as más obras para começar a dar os passos nas boas e novas obras que fazem parte dessa nova vida, dessa nova criatura que nós somos em Cristo. Todos nós, como cristãos, sabemos que o pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. Lá no Éden, lá na criação, na queda de Adão e Eva, nós vemos como que a desobediência, o pecado entrou na humanidade, entrou na história e quebrou um vínculo perfeito, um relacionamento perfeito que havia entre Criador e criatura. E nós fomos alcançados por isso. Esse pecado, ele está na nossa vida, nosso DNA, nós já nascemos pecadores. Como diz a palavra, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas nós sabemos também que o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, providenciado pelo próprio Deus que se fez homem, para levar essa culpa, para levar esse peso do pecado sobre ele e nos purificar e restaurar o nosso relacionamento com Deus, nós sabemos disso, que por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, nós fomos libertados dessa culpa e do peso do pecado e foi nos dado de graça essa possibilidade nova de livre acesso à presença de Deus, à presença do nosso Pai.
Cristo é o mediador perfeito entre nós e Deus. Nós sabemos muito bem disso. E nós sabemos também que por esse mediador, Jesus Cristo, nós podemos confessar nossos pecados. Nossos pecados chegam ao altar do Senhor e são perdoados, são lavados, são lançados no mar do esquecimento. Nós podemos ter essa certeza graças a Jesus Cristo e ao seu sacrifício por nós. Nós sabemos que pecamos todos os dias, mas também sabemos que temos um Pai que nos perdoa e esquece nossos pecados. Temos Jesus Cristo como mediador, como advogado justo que defende a nossa causa e que não nos faz mais sentir culpados. Aquele que nos justifica, que nos purifica. Então, a confissão de pecados é uma graça, é uma dádiva de Deus, poder confessar nossos pecados, tendo a certeza de que seremos perdoados. Pois se é uma graça, porque se Deus não concede a graça, não é possível fazer nenhuma confissão verdadeira, genuína. Só pela graça de Deus. Mas além de ser uma graça, a confissão também é uma disciplina, porque há coisas que precisamos fazer para confessar. Nós precisamos ter essa atitude de nos confessar, de colocar nossos erros diante do Senhor. Então há a nossa parte também, por isso ela é uma disciplina que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Nós sabemos também que a confissão, ela envolve um fórum íntimo, ou seja, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Eu peco contra Deus, então eu confesso silenciosamente a Deus meus pecados. Mas a confissão também é uma disciplina comunitária, ou seja, também envolve não só o fórum íntimo, mas o comum, a comunidade, porque é uma ordem bíblica. A confissão, além de confissão ser íntima, nós com Deus, também tem que envolver a comunidade cristã. Tiago diz em sua carta, lá no capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É uma ordem bíblica. A confissão de pecados é uma ordem, tanto a nossa com Deus, quanto também com a nossa comunidade, nossos irmãos, a nossa família na fé. A confissão certamente é uma disciplina difícil, pois como concebemos a comunidade cristã como uma comunhão de santos, a gente esquece, às vezes, que essa comunhão de santos também é uma comunhão de pecadores. Às vezes nós não conseguimos exercer a confissão um ao outro, confessar nossos pecados dentro de uma comunidade cristã, porque achamos que todos ali estão avançados na sua caminhada de santidade e só nós estamos isolados como pecadores e frágeis. Essa é a sensação muitas vezes de que todos estão progredindo na santidade, todos estão indo bem, estão abandonando seus pecados e nós ficamos como pecadores e não conseguimos passar adiante. Nós esquecemos que somos pecadores e temos companhia. Nós sabemos que a igreja é um hospital cheio de pessoas feridas, doentes, que necessitam do cuidado divino, da restauração, da redenção e do cuidado mútuo também. Jesus mesmo disse que não veio para os sãos, que não precisam de médico, mas para aqueles que são doentes, que estão caídos dos seus delitos e pecados. E esses somos nós, pecadores, na companhia de vários pecadores, mas que se arrependem e foram alcançados pela graça da salvação em Jesus Cristo. Em uma cultura
de aparência como a nossa, nós às vezes sentimos que precisamos resolver nossos problemas sozinhos e mostrar aos outros apenas nosso sucesso. Eu preciso mostrar que eu estou indo bem, preciso mostrar que eu estou desenvolvendo, que eu estou crescendo, que eu estou indo bem da minha caminhada, que eu não estou fracassando. Por isso, às vezes, os fracassos nós escondemos. Nós não mostramos o fracasso que temos, os erros que cometemos no caminho, não pedimos ajuda. Queremos mostrar apenas as coisas boas, os nossos sucessos. Nós muitas vezes tememos ser expostos e julgados pelos nossos erros, nossos fracassos. Mas mais uma vez eu digo que nós esquecemos que estamos aqui como comunidade cristã para nos ajudar, para caminharmos juntos, como uma comunhão de pecadores que estão nesse processo de santificação, de crescimento, de amadurecimento juntos. Por isso é necessário desenvolvermos juntos essa disciplina da confissão dos nossos pecados. Não é bom nos fecharmos no nosso isolamento íntimo e lidar com nossas dificuldades, com nossos erros e fracassos sozinhos. Se Deus nos disponibilizou uma ajuda, Deus nos disponibilizou uma família, uma comunidade que caminha junto, que um apoia e dá suporte ao outro. Deus nos deu irmãos a quem nós podemos confessar os nossos pecados e ser curados. Nós sabemos que confessar pecados uns aos outros é uma ordenança bíblica. Nós já falamos sobre isso. Assim como a ação de perdoar também é uma ordenança bíblica. O confessar e o perdoar pecados. E Jesus, quando ele esteve à terra em seu ministério, ele concedeu autoridade aos seus discípulos para ouvirem a confissão de pecados uns dos outros e também para perdoar pecados em seu nome. Ele diz, está registrado lá em João capítulo 20, verso 23, se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então ele deu autoridade para ouvir confissão e perdoar pecados. É um privilégio experimentar o perdão que vem de Deus e também é um privilégio poder oferecer perdão. Se Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Também devemos liberar perdão, experimentar o perdão e também liberá-lo aos nossos irmãos. A Escritura ensina que todos os cristãos alcançados por Cristo, pela redenção, pelo sacrifício salvífico de Jesus Cristo, todos agora que fazem parte desse novo povo, são chamados sacerdotes. Antes, no Antigo Testamento, nós sabíamos que havia um sacerdote e aquilo era só uma família que podia exercer esse ofício específico. Mas agora todos nós somos chamados de sacerdotes. Uma das funções do sacerdote do Antigo Testamento era obter perdão de pecados para a comunidade, mediante o sacrifício. Então as pessoas chegavam ao sacerdote com o seu sacrifício do animal, do que iam levar, e ali o sacerdote fazia todo o ritual para poder garantir o perdão de pecados sobre a vida daquela família, daquela pessoa que estava em pecado. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é o sacrifício definitivo e suficiente. Não precisa de outro sacrifício mais. Nós não precisamos mais sacrificar animais para ter nosso perdão de pecados. Jesus Cristo, além de ser o sacrifício,
Ele é o sumo sacerdote. Ele sacrificou a si mesmo. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Isso, de uma vez por todas, garantido e definitivo para nós. E Cristo, como o nosso sumo sacerdote, ele faz de nós sacerdotes que oficiam, que trabalham no reino de Deus e nos confia esse novo ministério de tornar o sacrifício de Cristo real no coração e na vida uns dos outros. Nós temos esse ministério agora, de tornar o sacrifício de Cristo real no coração de cada um que faz parte dessa nova família, dessa comunidade. Tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer que diz que o homem que confessa seu pecado na presença de um irmão sabe que já não está sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. E é isso que acontece. Quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós estamos ali experimentando a presença e o perdão de Deus juntos. Na realidade, um do outro. Nós precisamos entender que quanto mais solitária é a pessoa, mais destrutivo vai ser para ela o poder de pecado em sua vida. Quanto mais profundo o envolvimento com o pecado, mais desesperadora a solidão. Então, quanto mais ela tenta lidar sozinha, mais ela vai ter dificuldades com os seus pecados, com os seus erros e os seus fracassos. E por isso vai ser mais e mais destrutivo para a sua vida. O pecado, irmãos, é trevas, nós sabemos. E nós sabemos que as trevas não dão certo com a luz. As trevas fogem da luz. O pecado é trevas, então o pecado foge da luz, o pecado foge da comunhão, foge da exposição. Contudo, é justamente esse ato de exposição e de humilhação que, através dele, é possível, com a verdadeira comunhão, a gente vencer essas barreiras e não ser destruídos pelo pecado. Quando nós nos humilhamos, sabemos que nós somos pecadores e contamos com a ajuda de outros pecadores que querem nos ajudar. Quando nós contamos com a comunhão verdadeira que nós temos em Cristo, nós conseguimos derrubar essas barreiras de autojustificação, de soberba, e conseguimos ir rompendo com o passado, com os erros, com os fracassos, para viver uma nova vida que é para frente, que é futura. A confissão mútua comunitária, ela permite, ela ajuda no processo de abandono do mal, no rompimento com o pecado e na nossa reafirmação de entrega a Deus, na nossa lembrança da promessa de uma nova vida que nós vivemos e no nosso compromisso de vida e de discipulado, de uma vida como discípulos e servos de Cristo. A confissão é assim, um exercício importante da vida de discipulado, onde nós deixamos as coisas antigas para trás e nos esforçamos para viver as coisas novas que já são uma realidade para nós. Então a confissão nos ajuda a abandonar, largar para trás o que tem que ficar para trás e viver essa nova realidade que já está disponível para nós e já é uma promessa. Nós temos que vivê-la. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós podemos amar tanto a Deus como ao próximo porque Deus nos amou primeiro. Isso é uma verdade. Mas também é verdade que por causa do amor de Deus por nós,
somos capacitados a amar e a perdoar e a confessar nossos pecados uns aos outros. Como diz em 1 João, Ele nos amou e nos capacita a amar, a confessar e a perdoar pecados. As evidências da misericórdia e da graça divina despertam o nosso coração contrito e nos ajudam, nos levam a buscar a Deus, que como o pai do filho pródigo estava à espera do seu filho, Ele também está sempre à espera do nosso retorno, à espera de nós, de braços abertos para nos receber, para nos lavar, para trocar nossas vestes. Deus tem prazer e se alegra em nos perdoar e nos aceita de volta. Mas nós precisamos cair em si, como fez o filho pródigo, reconhecer nossos erros, nosso pecado, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer a nossa ingratidão e, contritos, retornar aos braços do Pai. A confissão é importante nisso. A prática e a disciplina da confissão são importantes aspectos que devem governar nossa presença no mundo, nossa presença na sociedade. Nós temos que manter essa rotina, essa disciplina de confissão. Nós devemos nos lembrar da nossa identidade, do nosso relacionamento com Deus, da transformação que nós temos à imagem de Cristo. Essa transformação que tem que ocorrer dia após dia e temos que nos engajar nesse processo. Se nós anunciamos as boas novas de perdão e salvação, nós devemos também aceitá-las e vivê-las na nossa vida. Não apenas no dia da nossa conversão, mas todos os dias. Todas as vezes que confessamos nossos pecados uns aos outros e aceitamos o perdão gracioso de Deus, nós estamos demonstrando isso. As boas novas do perdão, da salvação, da graça divina que nos alcança. Irmãos, o ato de confissão mútua é o momento onde o Espírito Santo atua em nós. A nossa humanidade não pode ser negada, mas ela é transformada pelo Espírito Santo, pela renovação da nossa mente. Na confissão mútua, nós permitimos que pessoas confiáveis conheçam as nossas fraquezas mais profundas e nossas falhas e nos ajudem. Nós reconhecemos aqui, nesse ato, que nós somos dependentes, que nós não conseguimos sozinhos. Isso nos ajuda a nutrir a nossa fé na provisão de Deus para nossas necessidades, por meio do seu povo, por meio de irmãos na fé. Quando nós confiamos em pessoas para confessar nossos erros e pedimos ajuda, nós estamos confiando e reconhecendo que nós dependemos de Deus atuar em nós através de outras pessoas também. Isso nutre nossa fé. E assim nós, através desse ato da confissão, nós permitimos que irmãos em Cristo, nossa família da fé, saibam como nós somos de verdade. Nós tiramos as máscaras, mostramos quem nós somos e vemos que nós podemos ser aceitos e não precisamos nos tampar, nos esconder, mas podemos ser aceitos e amados por quem nós somos. E necessitamos uns dos outros para ser mais e mais como Cristo é, como Cristo quer que sejamos. Por isso é fundamental a confissão, para que as pessoas possam nos enxergar como nós somos. Podemos, como irmãos,
demonstrar que nós confiamos e podemos nos abrir uns com os outros, sem o medo de ser julgados ou ser rotulados, mas tendo a certeza que eles vão nos abraçar porque todos temos as mesmas dificuldades, temos pecados e podemos nos ajudar e nos fortalecer. Agora eu queria tratar da prática disso. Nós já sabemos que isso é importante e por que é importante. Mas é importante a gente entender como a gente pode se preparar primeiro para fazer uma confissão e depois para ouvir uma confissão. Como tem que ser a nossa atitude, a nossa ação, a nossa prática, nosso preparo diante desse exercício. Primeiro, como nós devemos fazer uma confissão? Quando nós temos a consciência de que precisamos confessar pecados uns aos outros. 3 atitudes básicas. A primeira atitude é o exame da nossa consciência. O exame da consciência é o momento em que nós convidamos Deus a sondar o mais profundo do nosso coração e nos mostrar em que áreas da nossa vida precisamos de seu toque perdoador e restaurador. Nós sabemos que Deus sonda corações e mentes e discerne mentes e pensamentos e intenções, mas nós precisamos, através do exame de consciência, que é quando nós paramos, olhamos para dentro de nós, deixamos Deus olhar para dentro de nós e Deus apontar para nós onde estamos errando e em que área da nossa vida necessitamos mais do seu poder e do seu perdão. A segunda atitude na hora de confessar é o arrependimento. Arrependimento é fundamental nesse processo. Arrependimento é a aversão pelo pecado. E ele é resultado da tristeza profunda em nosso coração por termos ferido a santidade do nosso Deus. Arrependimento é aquela tristeza profunda de saber que a gente errou o alvo, de saber que nós fracassamos e nós fomos contra a vontade e o querer de Deus para nós. Arrependimento é isso, é tristeza profunda, é aversão, é nojo do pecado, nojo do que nós fizemos. E tristeza, aquele peso por termos ferido a santidade de Deus, termos ido contra o querer e a vontade de Deus para nós. Isso é arrependimento e ele é fundamental. E nós sabemos que o arrependimento é mudança de mente. Arrependimento não é você ficar triste, mas depois voltar a fazer. Isso nós sabemos que é remorso. Mas o arrependimento verdadeiro gera mudança, metanoia, mudança de mente, mudança de direção. E a terceira atitude, na hora de fazer uma confissão, é a determinação para evitar o pecado. Na disciplina da confissão, nós nos arrependemos e nós pedimos que Deus nos conceda o desejo ardente por santidade na vida e por aversão ao pecado. É o momento de mudarmos nossa trajetória, de querer abandonar, deixar para trás essas atitudes pecaminosas. Se nós arrependemos de verdade, nós vamos buscar isso, uma mudança de atitude. Nós vamos estar determinados e firmes no propósito de não mais pecar contra o Senhor. Então, para esse momento de confissão, tendo essas 3 atitudes como fundamental para nós, precisamos agora procurar irmãos que demonstrem sinais de uma fé viva e firme, que sejam maduros, que sejam confiáveis, que sejam capazes de guardar segredos, que sejam sensatos e que evidenciem amor sincero e sejam capazes de nos perdoar. É esse tipo de pessoa que precisamos procurar dentro da comunidade cristã. Pessoas confiáveis, maduras, pessoas que vão conseguir nos ouvir
não nos julgar, mas nos ajudar, nos aconselhar e vão estar dispostos a caminhar conosco. Mas agora, do outro lado, como ouvir uma confissão? Como reagir quando alguém chega para você dizendo que precisa confessar pecados e precisa da sua ajuda? Como ouvir essa confissão? Assim como é necessário um cuidado para fazer a confissão, também é necessário um cuidado, um preparo para ouvir a confissão de alguém. Como a gente tem que atuar nesse ponto? A primeira atitude é de sujeição à cruz. Ou seja, somente uma pessoa humilhada, que também confessa seus pecados, tem condição de ouvir o irmão sem julgá-lo e sem escandalizar-se com o que quer que seja que vai ser confessado. Só uma pessoa que está sujeita à cruz, que sabe dos seus pecados, que sabe que é carente de perdão, que depende da graça, do perdão de Deus na sua vida. Somente uma pessoa que tem essa cabeça, essa consciência, é capaz de ouvir o pecado confessado de alguém sem rotular, sem julgar, sem se escandalizar, mas com o coração aberto para perdoar e para ajudar aquela pessoa. Após ouvir a confissão, também é importante orar em favor dessa pessoa, ao invés de dar apenas conselhos. É muito fácil a gente chegar, ouvir alguém e falar, dar muitos conselhos, aconselhar e dar várias orientações apenas. Precisamos orar com ela e por ela também. Em vez de só falar o que ela tem que fazer, gaste e invista tempo em oração com ela, por essa pessoa. Devemos anunciar que o perdão existente em Jesus Cristo é real e é eficaz, tanto para nós como para essa pessoa que veio nos confessar. A oração tem o poder de curar as feridas internas causadas pelo pecado. Que possamos orar pela cura e pela restauração uns dos outros. Essa tem que ser a nossa atitude. Não de juízes, não de advogados de ataque, não, mas de pessoas que também são pecadoras e também necessitam da misericórdia e do perdão de Deus. Para concluir, a disciplina da confissão põe fim à presunção, à soberba. Deus está chamando à existência uma igreja que pode confessar abertamente a sua humanidade, a sua debilidade e conhecer e experimentar a dádiva do perdão e da graça que nos revitaliza em Cristo, a graça que gera vida em nós e vida de Cristo. A confissão nos ajuda nisso. Essa atitude de confissão, de honestidade, pode nos levar à mudança. Quando nós somos honestos, nós confessamos, e a confissão, como nós já vimos, é fundamental para o processo de mudança e de crescimento. Que Deus nos conceda graça, conceda à sua igreja graça e poder para poder dedicar-se mais e mais nessa disciplina tão importante que é da confissão. Possamos confessar pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros e caminhar juntos como família, como comunidade que depende e que experimenta dia após dia a graça e a misericórdia do nosso Deus. Deus te abençoe e que você tenha um dia próspero, produtivo e abençoado na presença do Senhor. Faça isso, confesse seu pecado hoje, procure alguém, exerça isso, comece a desenvolver
essa rotina de confissão de pecados comunitária. Deus te abençoe, em nome de Jesus.